Salve, minha gente! Eu sou o Eric Camacho, seja bem-vindo ao Bíblia para Preguiçosos. No vídeo de hoje nós daremos continuidade à leitura do livro de Jeremias. Se você está junto comigo, por favor, assista o vídeo até o final, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Vamos lá a partir do capítulo 40. O profeta não é oportunista. Palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias depois que Nebuzaradan, chefe da guarda, o enviou de volta de Ramá, onde ele estava amarrado na corrente junto com os presos de Judá e Jerusalém, que estavam sendo levados para o exílio na Babilônia. Ao tirá-lo do meio dos prisioneiros, o chefe de guarda lhe disse: Senhor, o seu Deus, predisse esta desgraça para este lugar e a realizou. O Senhor fez conforme havia falado, pois vocês pecaram contra ele e não lhe obedeceram. Foi por esse motivo que aconteceu tudo isso a vocês. Eu soltei as algemas do seu pulso. Se você acha bom ir para a Babilônia comigo, vamos, que eu olharei por você. Mas se você não acha bom ir comigo para a Babilônia, pode ficar. O país inteiro está aí à sua frente. Pode ir para onde você achar melhor e mais correto. Antes de Jeremias tomar um rumo, o chefe da guarda continuou: Você pode ir para a casa de Godolias, filho de Aicã, neto de Safã, que o rei da Babilônia colocou como governador nas cidades de Judá. Pode ficar com ele no meio do povo, ou então pode ir para onde achar preferível. O chefe da guarda deu-lhe provisões e presentes e o deixou livre. Jeremias foi para a casa de Godolias, filho de Aicã, em Masfa, e ficou com ele, vivendo no meio do povo que ficara no país. Esperança de renovação. Os comandantes das guarnições que estavam fora da cidade, juntamente com todos os homens, ficaram sabendo que o rei da Babilônia tinha colocado Godolias, filho de Aicã, como governador, e que tinha confiado a ele os homens, mulheres e crianças, e os pobres do país que não tinham sido levados para o exílio na Babilônia. Ismael, filho de Natanias, Joanã e Jonatas, filhos de Cárea, Saraías, filho de Teneumete, os filhos de Ofi de Netofa, e Gesonias, filho de Maacati, foram procurar Godolias em Masfa. Foram eles e seus comandados. Godolias, filho de Aicã, neto de Safã, jura para eles e seus comandados: Não tenham medo de servir aos caldeus. Permaneçam na terra e sirvam ao rei da Babilônia, e tudo irá bem para vocês. Quanto a mim, fiquei aqui em Masfa como responsável diante dos caldeus que vêm até nós. E vocês vão fazer a colheita do vinho, das frutas e do azeite. Encham suas vasilhas e fiquem nas cidades que vocês estão ocupando. Também os judeus que estavam em Moabe, entre os amonitas, em Edom e outras regiões, ouviram falar que o rei da Babilônia tinha deixado um resto em Judá e que havia colocado Godolias, filho de Aicã, neto de Safã, como governador deles. Então começaram a voltar judeus de todos os lugares por onde haviam se espalhado. Entraram em Judá junto a Godolias em Masfa e fizeram uma colheita muito abundante de vinho e frutas. Fanatismo irresponsável. Joanã, filho de Cárea, e os comandantes do exército que estavam no interior foram procurar Godolias em Masfa. Disseram-lhe: Você sabe que Baales, rei dos amonitas, mandou Ismael, filho de Natanias, matar você? Mas Godolias, filho de Aicã, não acreditou neles. Mesmo assim, Joanã, filho de Cárea, falou em particular a Godolias em Masfa: Eu vou matar Ismael, filho de Natanias, e ninguém ficará sabendo. Por que ele haveria de matar você? Por que todos esses judeus se reuniram em torno de você? Teriam de se espalhar? Por que seria destruído o resto de Judá? Mas Godolias, filho de Aicã, respondeu a Joanã, filho de Cárea: Não faça isso, pois o que você está falando de Ismael é falso. Capítulo 41.
No 7º mês, Ismael, filho de Natanias, neto de Elisama, de estirpe real, foi com 10 homens à procura de Godolias, filho de Aicã, em Masfa. E enquanto comiam juntos em Masfa, Ismael, filho de Natanias, e os 10 homens que estavam com ele, atacaram de espada a Godolias, filho de Aicã, neto de Safã. Foi assim que mataram aquele que o rei da Babilônia tinha colocado como governador no país. Ismael matou também todos os judeus que estavam com Godolias em Masfa, bem como os soldados caldeus que aí se encontravam. No dia seguinte ao assassinato de Godolias, ninguém ainda sabia. Foram então uns 80 homens de Siquém, de Sílio e de Samaria, com a barba raspada, roupas rasgadas e ferimentos no corpo. Levavam ofertas e incenso para o templo do Senhor. Ismael, filho de Natanias, saiu de Masfa ao encontro deles, fora da cidade, andando e chorando. Ao encontrá-los, disse: Venham até onde está Godolias, filho de Aicã. Logo, porém, que eles chegaram ao centro da cidade, Ismael, filho de Natanias, junto com seus homens, estrangulou-os e mandou jogar os corpos dentro de uma cisterna. Houve, porém, 10 desses homens que disseram a Ismael: Não nos mate, nós temos trigo, cevada, azeite e mel escondidos no mato. Então Ismael parou e não matou esses 10 junto com seus irmãos. A cisterna onde Ismael jogou os corpos dos homens que ele matou é aquela grande que o rei Asa fizera por medo de Baasa, rei de Israel. Foi essa cisterna que Ismael, filho de Natanias, encheu com os cadáveres dos homens que matou. Depois, Ismael aprisionou todo o resto do povo que estava em Masfa, desde as filhas do rei até o povo que ficou em Masfa e que Nabuzardã, chefe da guarda, tinha confiado a Godolias, filho de Aicã. Ismael, filho de Natanias, levou-os como prisioneiros e partiu para o país dos Amonitas. Joanã, filho de Cária, e os outros comandantes das guarnições, seus companheiros, ouviram falar de todos os crimes que Ismael, filho de Natanias, havia praticado. Convocaram então todos os seus soldados e partiram para atacar Ismael, filho de Natanias, e o alcançaram perto da represa grande de Gabaon. Todo o pessoal que estava com Ismael, quando viu Joanã, filho de Cária, e todos os comandantes das guarnições que estavam com ele, ficou muito contente. Então todo esse pessoal que Ismael levava cativo desde Mafa, deu meia volta e passou para o lado de Joanã, filho de Cária. Ismael, filho de Natanias, ainda conseguiu escapar de Joanã, junto com 8 homens, e foi para o país dos Amonitas. Então, Joanã, filho de Cária, e todos os comandantes de guarnições que estavam com ele, reuniram todo o resto do povo que Ismael, filho de Natanias, tinha levado como prisioneiro desde Masfa, depois de ter assassinado Godolias, filho de Aicã. Eram homens guerreiros, mulheres, crianças e eunucos, que foram libertados em Gabaon. Partiram e fizeram uma parada no refúgio de Camaã, perto de Belém, para depois seguirem a caminho do Egito, pois estavam com medo dos caldeus, porque Ismael, filho de Natanias, tinha matado Godolias, filho de Aicã, que o rei da Babilônia colocara como governador do país. Capítulo 42. O anti-êxodo. Os comandantes, junto com Joanã, filho de Cária, e Azarias, filho de Osaías, com todo o povo, grandes e pequenos, foram procurar Jeremias e lhe disseram: Nós lhe suplicamos, por favor, interceda junto ao Senhor, o seu Deus, por nós e por este resto, pois de muitos sobramos poucos, como você mesmo pode ver. Que o Senhor, seu Deus, nos mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. O profeta Jeremias respondeu: De acordo, vou interceder junto ao Senhor, Deus de vocês, conforme vocês estão pedindo. Então, tudo o que o Senhor mandar responder a vocês, eu falarei, sem esconder coisa alguma. Eles disseram a Jeremias: Que o próprio Senhor seja testemunha verdadeira e correta contra nós, se não agirmos conforme a palavra que o Senhor, o seu Deus, mandar você nos dizer.
Seja coisa boa, seja coisa ruim, obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus, a quem enviamos você, para que tudo nos corra bem, se obedecermos ao Senhor, o nosso Deus. Depois de 10 dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Jeremias. Então ele chamou Joanã, filho de Cárea, os comandantes de guarnições que o acompanhavam, e também todo o povo, pequenos e grandes, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a quem vocês me mandaram implorar em seu favor. Se vocês permanecerem neste país, eu os construirei e não os destruirei. Eu os plantarei e não os arrancarei, pois estou arrependido do mal que fiz a vocês. Não tenham medo do rei da Babilônia, diante de quem agora vocês têm medo. Não tenham medo, oráculo do Senhor, pois eu estou com vocês, para salvá-los e livrá-los das mãos deles. Eu os tratarei com piedade, e ele terá compaixão de vocês, e os fará voltar à terra que lhes pertence. Mas se vocês desobedecerem à palavra do Senhor, o Deus de vocês, dizendo: Não vamos ficar neste país, ao contrário, vamos para o Egito, onde não se vê guerra, nem se vive escutando o som da trombeta e ninguém passa fome, é lá que nós queremos ficar. Nesse caso, o resto de Judá, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Se vocês decidirem ir para o Egito e se entrarem para lá ficar, a espada que amedronta vocês aqui irá alcançá-los na terra do Egito. A fome que os assusta aqui seguirá seus passos no Egito. Lá vocês morrerão. Todos os homens que decidirem partir para o Egito e lá permanecer, morrerão pela espada, pela fome e pela peste, sem que seja possível escapar ou fugir da desgraça que eu atrairei sobre eles. O Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, disse ainda: Da mesma forma como derramei a minha ira e o meu furor sobre os habitantes de Jerusalém, assim também derramarei o meu furor sobre vocês, quando entrarem no Egito. Vocês serão objeto de maldição e espanto, desprezo e zombaria, e não voltarão a ver este lugar. É assim que o Senhor falou para vocês, resto de Judá: Não vão para o Egito. Saibam bem que hoje eu os adverti solenemente. Vocês se enganaram quando mandaram que eu procurasse o Senhor, Deus de vocês, dizendo: Interceda junto ao Senhor nosso Deus, por nós e tudo que o Senhor nosso Deus lhe disser. Anuncie a nós para que possamos fazê-lo. Pois eu acabo de lhes anunciar hoje, mas vocês não obedecerão ao Senhor Deus de vocês, em nada do que ele ordenou a vocês através de mim. E agora saibam bem: vocês morrerão pela espada, pela fome e pela peste, no lugar onde quiseram entrar e se estabelecer. Muito bem, eu agradeço a você que acompanhou a leitura destes 3 capítulos comigo. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e faça um belo comentário. A gente se vê no vídeo de amanhã. Tenha um excelente dia e que o Senhor continue te abençoando. Um grande abraço. Tchau.